Léo pode guardar o microfone. Vamos estudar a palavra? Quem está aí com desejo de ouvir a palavra de Deus? Glória a Deus. A gente vai estar lendo a palavra. E eu vou abrir aí. Vamos começar com o texto bíblico? Pode colocar. Nós vamos ler alguns textos e mostrar algumas telas aqui também, tá certo? João 19:30 e Mateus 27:50. Eu orando ontem, subiu o meu coração segunda. Desde segunda eu já comecei a orar por esse tempo, por esse culto. E subiu uma palavra no meu coração, subiu um versículo, né? Aquela palavra de João 19:30, quando Jesus disse assim: está consumado. Quem já viu essa palavra? E ali veio uma curiosidade. Dali começou a nascer uma mensagem. E eu fui associando a outros versículos, algumas coisas foram borbulhando no meu coração. E eu fui me aprofundando. E eu fiquei muito curioso com o que Jesus disse naquele momento da cruz: está consumado. Tinha um propósito forte para ele dizer aquilo: está consumado. João 19:30, RA diz assim, ó: quando, pois, Jesus tomou vinagre, ele estava na cruz, para você entender o texto. Foi que ele disse: está consumado. Inclinou a cabeça e rendeu o espírito. Nós percebemos que quando ele diz está consumado, nós podemos imaginar aqui Jesus concluindo algo, uma obra. Algo estava terminado, porque essa palavra consumado, ela significa terminado. E no grego ela é tetelestai. Não sei se você vai conseguir dizer tetelestai. Que significa uma obra terminada, completa, consumida, consumado. A implicação é que essa missão redentora de Jesus foi realizada com sucesso. E não há mais nada a ser feito. Isso aqui é a definição dessa palavra. É uma palavra de vitória, indicando que a obra da salvação foi concluída. Então, naquele exato momento, Jesus disse tetelestai, ou seja, está consumado. A obra está feita. Dá um glória a Deus. Irmãos, e quando nós olhamos para isso e entendemos o que Jesus está falando sobre estar consumado, uma obra que já está feita, nós nos apropriamos daquilo que ele fez. Mas, querida, é importante entender o que foi que ele fez. O que está incluído de benefício para mim e para você, que somos crentes da nova aliança, que nascemos de novo, que somos cheios do Espírito Santo. Amém? Porque nós devemos crer e nos apropriarmos daquilo que Cristo já fez por nós. Amém? Eu não posso andar como se fosse um tipo de fé, crendo em algo que Jesus ainda vai fazer. Tem coisas sim que a Bíblia diz que Jesus ainda vai fazer. A segunda vinda ainda vai acontecer. Profecias escatológicas ainda vão acontecer. São coisas sobre o futuro. Mas tem coisas que não é para eu crer dessa forma, como se gerando assim, vai acontecer. Não, já aconteceu. Tetelestai, já foi consumido. A obra já foi terminada, já foi acabada. Então, que obra é essa? O que já foi consumido? O que foi que Jesus alcançou lá naquela cruz? O que foi de tão importante para ele deixar essa palavra e ser registrado nas Escrituras? Está consumado, tetelestai. O que foi de tão importante que aconteceu? Em seguida, irmão, saltou outro texto no meu coração que você vai começar a entender o que o Espírito Santo quer tratar hoje. Porque o Espírito Santo quer colocar uma convicção dentro do seu espírito para que coisas se manifestem. Porque milagres, ele começa a se manifestar por dentro. Amém?
O que está por fora vai ser consertado por causa de dentro. Amém? A sua convicção, aquilo que você recebeu, o poder que está dentro de você, a glória que está dentro de você, vai começar a ser ativada através da sua fé. Está consumado, está feito, eu sou curado, eu sou abençoado, eu sou próspero, está consumado. Jesus já derrotou o diabo. Você não precisa brigar com o diabo, você não precisa lutar com o diabo. Amém? Tem até pregadores que ficam tentando imitar no púlpito. Eu vou brigar com o diabo, eu vou dar um chute no diabo. Podemos até falar dessa forma, mas não é dessa forma que a gente vai brigar com o diabo. Não precisamos lutar mais. Já está consumado, a obra está feita. Precisamos somente tomar posse, se apropriar daquilo que é nosso por direito. Jesus conquistou muitas coisas para mim e para você, irmão. Tome posse, agarre, é pela fé, confesse, declare. Por isso que Aldeci pegou aquele texto bíblico e citou ele aquele texto bíblico, porque ele aprendeu a confessar, porque ele já sabe que é dele, é nosso, nos pertence. A nossa fé vai, irmão, chamar à existência aquilo que está lá fora para se manifestar na nossa vida. A saúde, um corpo sadio, a força, uma mente saudável. Amém? Glória a Deus. Agora vá comigo para Mateus 27, 50. Quero mastigar junto com vocês essa noite. Um texto que é um texto cruzado com esse outro, também lá na cruz, onde Jesus estava lá consumindo essa obra. Mateus 27, versículo 50 diz assim: e Jesus, dá para vocês ler comigo? Clamando outra vez. Não, vamos, peraí, mais forte, todo mundo, 3, 2, 1, já. Clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Ou seja, nesse texto não fala está consumado, mas é textos cruzados. Porque João citou algo que Mateus não citou. Mas a verdade é que foi dito, está consumado. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o seu Espírito. E no versículo 51, algo acontece. E eu quero que você preste bastante atenção no que foi que aconteceu. Diz a palavra de Deus: eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, e tremeu a terra e fenderam as rochas. Glória a Deus. Nesse exato momento que Jesus declara que algo foi consumado, alguma coisa aconteceu. E para que vocês entendam melhor, eu vou pedir para colocar aquela imagem do tabernáculo. Para vocês entenderem. Vai estudando, vai raciocinando comigo. Não desvia o teu pensamento, irmão, para que algo seja construído dentro das Escrituras. Essa imagem que você está vendo aqui no meio era o tabernáculo. E aqui essas tendas, dá para ver todo mundo aí? Amém? No meio do tabernáculo, as tendas, isso aqui eram os judeus, os hebreus, na época que eles saíram da escravidão do Egito. E Deus tinha dado uma orientação a Moisés para que eles fizessem esse tabernáculo. Essa tenda, uma tenda sagrada. Que futuramente foi construído o templo de Salomão, que substituiu essa tenda. Mas dentro dessa tenda havia um lugar chamado Santo dos Santos. Glória a Deus. Imagina, dentro dessa tenda, vamos supor que esse lugar fosse na parte de trás. Ou então vamos supor que o templo de Salomão já estivesse construído, porque havia um lugar do templo de Salomão também chamado Santo dos Santos. A Arca da Aliança era posta lá e ali tinha a presença de Deus dentro daquela Arca da Aliança. Só que o que acontecia? Somente o sumo sacerdote, por causa dos rituais, das purificações, eles podiam entrar nesse lugar santíssimo. Vamos supor que o lugar santíssimo, imagina aqui para você entender melhor, fosse esse altar. Ninguém podia entrar nesse altar. Somente uma pessoa anualmente
Se ele cumprisse todos os requisitos de purificação da antiga aliança, ele poderia anualmente entrar naquele lugar, naquele ambiente que tinha a presença de Deus e aspergir sangue de animal para a purificação do pecado das pessoas. Então ninguém podia entrar, somente o sumo sacerdote anualmente. As pessoas não tinham esse contato direto com Deus. E entre esse lugar chamado Santo dos Santos, havia como uma cortina, imagina aí uma cortina, só que uma cortina com uma espessura grossa, forte, para não rasgar com facilidade aquela cortina. Era tão forte que não conseguiam rasgar. E aquela cortina dividia o lugar santíssimo do outro lugar, porque ninguém podia entrar ali. Diga comigo, havia uma cortina que separava. Pode dizer para você aprender, que separava a presença de Deus das pessoas. Havia uma separação, presença de Deus e as pessoas. E por que essa cortina estava lá? Por causa do pecado. Por causa do pecado, o povo não tinha esse contato direto com Deus. Não podia, como eu disse, somente o sumo sacerdote. Olha que coisa tremenda, irmão. Quem está entendendo? Você está entendendo? Isso é forte, irmão. Presta atenção. Porque olha como as coisas vão se encaixando. Mateus 27, versículo 50, coloca aí. Quando Jesus clamou em grande voz, lá naquela cruz, entregou o seu espírito, versículo 51, algo acontece no templo de Salomão. Lá naquele lugar santíssimo, onde havia uma cortina que separava a glória de Deus, o poder de Deus do homem. Quando Jesus clamou, está consumado, tetelestai, está feito, a obra está acabada, não precisa mais fazer nada. Naquele momento a Bíblia diz que algo aconteceu. Jesus rende o seu espírito. Ou seja, ele morre, fisicamente, o seu espírito, segundo as escrituras, desce às partes mais baixas da terra. Estou sendo bem cauteloso para você entender. E no versículo 51, olha o que acontece. Lê comigo o 51. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas, de alto a baixo. Agora eu quero te dizer, esse véu, esse véu não era uma cortina fina, era uma cortina bem trabalhada. Não tinha como rasgar a mão. Tinha que ser algo sobrenatural para rasgar. Quando Jesus disse a obra está consumada, segundo as escrituras, a terra tremeu. E por que a terra tremeu? A glória de Deus, o poder de Deus. Aí eu te pergunto, por quê? Pergunte assim, por que o véu se rasgou? O véu, lembra que eu disse, o véu separava o lugar santíssimo das pessoas. Ninguém podia entrar aqui, só o sumo sacerdote, uma vez por ano, se fizesse todos os rituais que era necessário. Para, uma vez por ano, aspergir o sangue para que Deus pudesse, entre aspas, aceitar as pessoas no Antigo Testamento. Você está entendendo? E aquele véu, quando Jesus disse, está consumado, alguma coisa acontece. O véu se rasga de cima para baixo. Dá glória a Deus? E qual o significado desse véu se rasgar? Forte demais, irmão. A presença de Deus, o impedimento que o homem tinha de ter relacionamento com Deus por causa do pecado de Adão, é quebrado em Cristo Jesus. No momento que aquele véu se rasga, é como se fosse assim, Deus estivesse dizendo, agora eu posso ter acesso aos meus filhos. E por que o Deus só poderia ter acesso aos seus filhos depois que esse véu se rasgasse? Por causa do tetelestai. Por causa daquele momento na cruz que Jesus acabou. Cordeiro de Deus. Lá o padre diz assim, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É bíblico?
Dá glória a Deus. Aleluia! Acabou o impedimento. Agora você tem acesso a Deus, você pode ter relacionamento com Deus. É por isso que a Bíblia diz que quando confessamos a Cristo como único, suficiente Salvador, Ele passa a fazer morada dentro de você. Aleluia! Pode deixar o versículo. Então, algumas coisas aconteceram. O véu se rasgou. Olha que poder, irmão. Olha que poder as Escrituras relatam. O véu se rasgou, dando acesso agora, contato do homem com Deus, com o homem. Versículo 52. Isso tudo foi naquele momento da cruz, quando Jesus rende seu espírito. A Bíblia diz que abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. O poder de Deus agora estava acessível. Até aquelas pessoas que dormiram em Cristo começaram a sair da catatumba. Eu não sei se você conseguiu pegar a revelação. Os que morreram em Cristo, no momento que o véu se rasgou, saíram das catatumbas. Tem doença aí que possa ser maior do que uma pessoa que já está enterrada há muitos dias? Eu vou repetir, o poder de Deus liberado daquele ambiente, dos santos, veio com uma violência tão grande que até os mortos que dormiam há algum tempo ressuscitaram das catatumbas. Olha aí para seu irmão e diga: é esse mesmo poder que quando você confessar a palavra, que quando você declarar a palavra, que quando você chamar a existência, é esse mesmo poder que ressuscitou os mortos, que vai começar a agir no seu corpo para destruir célula de câncer, para destruir diabetes, para destruir tumores, para destruir toda obra do diabo que tente se levantar contra a sua vida. A obra está consumada, acabou, tetelestai, está feito, é seu, tome posse em nome de Jesus. É diferente quando a revelação entra, irmão. É diferente quando a revelação entra ousadia, entra convicção, entra fé. Entra fé, não é aquele negócio, eu estou lutando na fé aqui, eu estou vendo se eu consigo. Para de tentar conseguir, receba agora e diga: eu já consegui, eu já tenho, eu posso, é meu. Aleluia, porque já foi consumado. A obra já foi feita, o preço já foi pago. Então você merece ter sangue purificado, você merece ter pernas sadias, você merece ter visão sadia, ou você merece ter uma audição sadia. A obra já está consumada, aquilo que estava com defeito tem que voltar ao normal, porque já está feito, o preço já foi pago, o véu se rasgou e o acesso de Deus entrou dentro de você, entrou dentro de mim, é nosso, nos pertence em nome de Jesus. Diga: é meu. Diga: eu recebo. A obra está consumada em nome de Jesus. Olha que poder, irmão. Vamos ler. Eu quero que você leia junto comigo. Glória a Deus, vá. Abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. Vamos outro versículo. Olha que interessante. Vai lá. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus. Foca nisso, depois da ressurreição de Jesus, abertura para o novo pacto, a nova aliança. Tem gente querendo andar segundo a velha aliança. Ei, irmão, olha para a nova.
Deixe a velha. Você pode até ler os livros do velho, pegar exemplos de fé, mas não traz como espelho para a sua vida. Para de procurar versículo no Antigo Testamento dizendo que Deus coloca doença para tentar provar alguma coisa. Olha para a vida de Jesus. Jesus não andava colocando doença. Jesus andava tirando as doenças. Jesus elogiava quando alguém chegava para ele e dizia: manda apenas uma palavra e o meu servo será curado. Ei, eu quero te dizer uma coisa: só basta apenas uma palavra essa noite para que algo aconteça na sua vida. Aleluia. O poder de Deus estava lá. Saiu, levantou aqueles homens mortos da ressurreição de Jesus, e saindo do sepulcro depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Glória a Deus. Quem está na expectativa aqui? Então 3 coisas aconteceram. Primeiro, diga comigo: acesso direto a Deus após o véu se rasgar. Eu vou ler algo aqui que tem notado, que o véu rasgado simboliza, através do sacrifício de Jesus, a separação. O véu rasgado simboliza que, através do sacrifício de Jesus, a separação entre Deus e o homem foi eliminada. O acesso ao Santo dos Santos, ou seja, a presença de Deus, foi aberto a todos os crentes. Não mais limitado ao sumo sacerdote ou a único local físico. Não precisa mais de pessoas para você receber cura. Sim, Deus pode se manifestar pelos dons espirituais, mas você pode receber. Por isso que a palavra de Deus diz que nós somos sacerdotes santos de Deus. Amém? Nação eleita, povo escolhido. Segunda coisa que aconteceu: o cumprimento da nova aliança. A morte de Jesus e o rasgado véu marcam o início da nova aliança. Em vez de os sacrifícios de animais serem feitos, não era feito sacrifício de animal, não há mais necessário sacrifício de animal para cobrir os pecados. Jesus, o Cordeiro de Deus, se ofereceu como sacrifício divino e perfeito, abrindo o caminho para a salvação e a reconciliação com Deus para todos os que creem. Amém. Diga: está feito. Amém. Você sabia disso? Abra aí Atos 9, 33, na NTLH, que eu achei essa versão se encaixa com aquilo que o Espírito Santo quer falar aqui essa noite. Os apóstolos entenderam isso. Os discípulos entenderam isso. Eles começaram a andar pela fé, crendo que a obra já estava feita. Certa vez, não coloca agora não, certa vez, pode colocar, o apóstolo Pedro encontrou com um homem chamado Enéas, que ele estava paralítico e fazia 8 anos que não saía da cama. 8 anos. 8 anos que não saía da cama. Presta atenção. E ele era o quê? Vocês estão lendo, não? O que é que Enéas era? Lê aí o texto. Desvia a atenção não, vamos ler o texto, já. Paralítico. E Enéas era um discípulo. Encontrou ali um homem chamado Enéas, que era paralítico, que fazia anos que não saía da cama. Versículo 34. Olha o que Pedro disse. Lê junto comigo. Pedro lhe disse: Enéas, Jesus Cristo já curou você. Dá uma glória a Deus mais forte. Enéas, 8 anos lá, e ele continuava paralítico, ele continuava sem andar, e a fé de Pedro falou, segundo Tetelestai: a obra já foi consumada, Enéas. Enéas, sai dessa cama. Enéas, se levanta. Talvez alguém dissesse assim, é porque você não está entendendo o que eu estou passando. Talvez Enéas, se fosse outra pessoa, dissesse: mas como é que eu vou andar, rapaz? Está vendo que eu estou paralítico? Mas Pedro disse: Enéas, Jesus Cristo já curou você.
Só precisava sintonizar alguma coisa dentro dele. Talvez a expectativa de Enéas fosse essa: um dia eu vou me levantar, um dia talvez o Senhor me tire daqui. Só precisava sintonizar. Às vezes a pessoa não consegue ouvir uma rádio porque ela não sintonizou bem e fica com aquele chiado. Mas se ela parar um tempinho e sintonizar bem, o áudio vai pegar legal. Glória a Deus. Ei, olha para seu irmão e diga: sintonize dentro de você. Quando ele disse: Enéas, Jesus já te curou. Pedro estava dizendo assim: já está resolvido, Enéas. Está fazendo o que aí? Levanta. Olha o que o texto diz. Enéas, Jesus Cristo te curou. Já curou você. Levante-se e arrume a sua cama. Na mesma hora, Enéas se levantou. Quando ele sintonizou, ele entendeu: é mesmo, a obra já foi feita. A obra já está feita. A cura te pertence. Aleluia, glória a Deus. Terceiro ponto que se cumpriu quando Jesus disse: tetelestai, a obra consumada. O fim do sistema sacrificial do Antigo Testamento. Não vivemos mais no Antigo, nós vivemos no Novo. A obra da salvação aconteceu. E com isso, irmãos, saltou algo bem forte no meu coração para eu estudar, para eu entender sobre essa obra da salvação. Eu vou resumir por causa do tempo, que eu quero ter um tempo para orar junto com vocês sobre a obra da salvação. Porque por falta de conhecimento, as Escrituras dizem que o meu povo perece. Se você fala de salvação, às vezes a pessoa pensa salvação somente relacionado a morrer e ir para o céu, que é bom demais. Mas a palavra salvação, no termo original, ela tem muito mais força do que aquilo que você imagina. Eu preciso entender isso. Amém? Porque está escrito. Se está escrito, eu preciso me apropriar daquilo que está escrito. A base da nossa fé, o nosso fundamento é o que está escrito. Amém? Você pode ouvir uma pregação aqui inspiracional, uma pregação motivacional, e é bom, e no meio do corpo de Cristo deve ter isso. Mas o que vai fundamentar a sua convicção é aquilo que você vê nas Escrituras. E precisamos agariar, procurar, cultivar, para que a gente receba do mais profundo. O que tem mais lá, o profundo. Tem muito tesouro nas Escrituras para você. Tem muito tesouro. Tem muita riqueza. Tem muita revelação. Amém? Você está entendendo isso aqui? Abra aquela tela lá que eu coloquei, a primeira, número 1. Talvez não dê para todo mundo ler, mas se não der, eu leio daqui, você vai acompanhando. Eu queria que, antes já viesse para cá, significado da palavra salvação no grego. No grego, salvação no grego, bíblico. No Novo Testamento, a palavra salvação é traduzida principalmente dos termos gregos, sotéria, que tem a raiz dividida como uma raiz, sozo e soter, e cada um com nuances específicas. Vá pulando, eu vou só resumir aqui, para ganhar tempo. Sotéria, que é a palavra salvação. Quando a Bíblia fala de salvação, diga comigo, salvação na Bíblia, no grego, diga sotéria. Diga de novo, salvação na Bíblia, nos originais, sotéria. Sotéria significa, presta atenção, que é o que nos pertence. Amém? Sotéria significa libertação. Diga comigo, libertação. Jesus já resolveu o problema. Lembra, tetelestai, a obra está consumada. Olha para sua irmã e diga: pastor, não precisa mais expulsar demônio. Só se for necessário. Diga tetelestai. Para seu irmão, a obra já foi resolvida.
Diga, pastor, não precisa expulsar mais demônio. Está consumida a obra. Diga, só aceite Jesus de todo coração. Diga, tetelestai. Está feito. Libertação consumida. Mas por que ainda precisa impor a mão para libertar algumas pessoas? Por falta de conhecimento, meu povo perecerá. Quando confessa a Cristo, a casta de demônio deve sair naquele exato momento. Diga com força e ousadia, levantando a mão: toda casta de demônio saiu da minha vida quando eu confessei Jesus. Diga, a obra já foi consumada. Diga, não precisa mais resolver o que já foi resolvido. É por isso que em ambientes de libertação deve-se ter cuidado. Eu trabalho com libertação, mas eu tenho cautela. Você sabia que não presta eu expulsar demônio de uma pessoa que não tem conhecimento das Escrituras? Quando ela não quer ser liberta. A Bíblia diz, não ameis o mundo nem o que no mundo há. Pois aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Amém? A pessoa não quer ser liberta. E eu vou lá expulsar aquele demônio, aquele chucaveira, aquela pombagira do inferno que faz as mulheres requebrar, adulterar, serem enxeridas. Adulterar, se prostituir. Aí eu vou expulsar aquele demônio. Mas aquela pessoa ainda ama o mundo, ela quer o mundo, ela deseja o mundo. E eu expulsei aquele demônio. Para que eu fui expulsar? Porque ela ainda ama o mundo. Sabe o que é que vai acontecer? Vai voltar uma casta pior para habitar dentro dela. É perigoso. Agora, quando a obra é feita com arrependimento no coração, que há um arrependimento genuíno, a obra é consumida, foi consumada, tetelestai, está feito, e aconteceu essa parte dessa palavra salvação, que não é só salvação na eternidade no céu, mas libertação, literalmente, sotéria, libertação. Olha aí para seu irmão e diga, Jesus já libertou você. Libertação, diga comigo, libertação. Preservação, segurança e salvação. Já estamos seguros. Aleluia! Você pode vibrar com isso, irmão. Já estamos seguros. Vai fazer uma viagem, não precisa pedir, Pai, me guarda. Só diga, Pai, obrigado, porque sotéria, salvação, o Senhor já está se manifestando. Libertação, segurança para mim. Glória a Deus. E o uso bíblico refere-se à libertação do pecado também e às suas consequências. Refere-se à segurança eterna oferecida por Deus por meio de Jesus Cristo. Pula. Pode vir também um louvor para cá que já vai se aquecendo. Aleluia. Glória a Deus. Pula essa aí para nós adiantar. Alguns bíblicos falando ali sobre sotéria. Atos 4:12. Em nenhum outro a salvação. É interessante prestar atenção nisso. Você que está tendo conhecimento das Escrituras. A Bíblia, ela é bem enfática concernente à salvação. Sotéria, libertação, amém? Segurança, salvação no sentido de segurança de eternidade. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12 diz, em nenhum outra salvação. Não se obtém sotéria, não se obtém libertação, não se obtém segurança, não se obtém proteção, se não for por meio de Jesus Cristo. Nenhum Atos 4:12, guarda no seu coração. Maria não te dá sotéria, Maria não te protege, Maria não te dá libertação. Ela foi uma ungida, ela foi uma selecionada, ela foi uma escolhida, mas ela não foi a enviada para dar sotéria. Sotéria, libertação, segurança, preservação. Atos 4:12, em nenhum outro a salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Levante a mão e glorifique a Jesus. Diga, só o nome de Jesus. Pula. Está chegando no final, viu? Eu não sei como Deus quer terminar esse culto, não. Porque eu estou aprendendo a depender do Espírito para Ele fazer o que Ele quer.
A segunda parte de sotéria, que ela é dividida em duas ramificações. Sotéria, vamos lá, para recapitular. Diga salvação na Bíblia. Termo original, diga sotéria. Vamos lá de novo, diga aqui, salvação na Bíblia. Quando a Bíblia fala de salvação, termo original, sotéria. Não, vou lá, quero ver se você está aprendendo. Quando a Bíblia fala de salvação, quando está escrito na Bíblia, salvação, termo original significa? Diga, libertação, proteção, segurança eterna. Amém? E dentro dessa palavra, vamos nos aprofundar mais um pouco. Dentro dessa palavra, salvação, sotéria, se aprofundando mais nos termos, vamos lá para sozo, que vem também de sotéria. E o que é sozo? Que também está vinculado à salvação. Significado literal, vamos lá, salvar. Pode dizer alto, salvar. Curar. Curar. Libertar. E preservar. Então quando Jesus está dizendo assim, quando a palavra de Deus diz assim, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, Ele está falando referente também à salvação e cura também. Então diga assim, olha aí para seu irmão e diga, as promessas de Deus não está só relacionada ao céu, mas aqui na terra. Meu irmão, sacuda ele aí e diga, você tem direito de comer o melhor dessa terra. Aleluia! Diga, eu ordeno agora toda mentalidade, faça assim, ó, é profético, toda mentalidade de religiosidade, de pensamentos negativos, de pensamentos de morte, saia agora em nome de Jesus. Não seja como a onda do mar. Esse é o Espírito agora que está trazendo. Que uma hora está feliz e alegre, mas vem uma pancada das suas emoções e você fica murcho. Aí depois você vem na igreja, recebe uma palavra, a alegria vem uma pancada nas suas emoções e você fica murcho. E a palavra de Deus diz, não seja como a onda do mar. Aleluia. Deus está convidando essa igreja, Deus está nos convidando para um nível de fé, irmão, para andar sobre as águas, independente das emoções. Eu não sei o que você vivencia dia a dia, mas eu te digo uma coisa: Deus te chamou para não olhar nem andar pelas emoções, mas para andar pela fé. Não sejais como a onda do mar. Está batendo em mim, diga, eu fico mais feliz. Diga convicção, está batendo em mim, eu fico mais feliz, mais alegre, mais forte. Isso não vai me desestimular, não vai me desanimar, não vai fazer você parar. Você crê nisso? Sozo significa salvação, cura, libertação, preservação. Refere-se à cura física, proteção contra perigos, libertação espiritual ou resgate eterno. Pode pular, eu sei que não vai dar tempo de passar tudo. Pode pular. Tem alguns exemplos bíblicos aí. Pode pular, vá. Glória a Deus. Só um resumo. Vamos lá. Sotéria, o estado final de libertação. Segurança eterna. Sozo, o ato de salvar, curar, libertar, tanto espiritualmente quanto fisicamente. Glória a Deus. Você recebe essa palavra? Amém. Então fique de pé. Vamos cantar um pouquinho. Deixa o Espírito direcionar agora essa parte final agora. Se nós vamos confessar a palavra, se nós vamos declarar,
A cura nos pertence. Comece a confessando baixinho aí. A cura me pertence. Enquanto eles vão começar a tocar. Vai, a cura me pertence. A cura me pertence. A cura me pertence. A saúde me pertence. Já foi pago na cruz. A obra já foi consumada. Vai confessando. A obra já foi paga. Já foi pago. Já é meu. Aleluia. E provei tua fidelidade. Glória a Deus. E vi milagres que eu não posso esquecer. A beleza do que eu não posso explicar. Mas sei que é você. Sei. Jesus é você. Eu creio que Tu és Deus restaurador, que trabalha em meu favor. Milagres eu vivi, não há como duvidar. Tu és Deus restaurador, que nos cura por amor. Milagres eu verei, bom demais para não crer, bom demais para não crer, bom demais para não crer, bom demais para não crer. Eu não tenho poder para ressuscitar, mas em Teu nome mortos podem levar.